Como crescer a igreja? Tudo bom, amigos? Hoje essa mensagem fala sobre a igreja. Nós estamos numa igreja, mas existem várias igrejas e todos formamos o corpo de Cristo. Mas como crescer a igreja no sentido de número, qualidade, salvar almas, cumprir o propósito, né? Jesus falou: "Ide fazer discípulos de todas as nações. Quem crer for batizado será salvo." Ele falou isso, ensinando tudo o que vos tem ordenado, ensinando a guardar tudo. Como crescer dessa forma? Com graça, qualidade, unção, cumprindo o propósito de Deus, né? Até que todos sejamos um. Vou falar algumas coisinhas importantes aqui, ó. A igreja, a igreja exemplo é a igreja de Atos dos Apóstolos. E Jesus falou para eles: olha, ele morreu, ressuscitou e falou: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou que ele sabia que precisava do poder, que era o Espírito Santo, mas ele falou: ficar em oração. Eles ficaram ali, perseveravam. 120 irmãos perseveraram em oração. Então vamos dizer que a oração é um dos primeiros pontos. Estavam juntos em oração. Sem oração, não teve o derramamento do Espírito Santo. Então a oração desencadeou um avivamento. A oração trouxe o Espírito, as línguas de fogo. Com essa graça e essa unção, Pedro pregou ousadamente, 3.000 pessoas se converteram. Ele deu a base ali para a conversão. As pessoas entenderam que Deus existia, que era real aquilo lá, aquela oração em línguas, todos falando, os milagres ali acontecendo, era algo prodigioso ali. Pessoas de outras línguas entendendo, ouviam falar na própria língua. Então algo extraordinário estava acontecendo, o coração deles compungiu com a pregação de Pedro. Pedro falou: vocês mataram o Messias, o Salvador, e ali o coração deles ficou arrependido. E aí eles falaram: o que vão fazer para ser salvo? Outro ponto importante: arrependimento. Ele pregou sobre arrependimento: arrependei-vos cada um de vós, é uma decisão de cada um, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Então esse dom é para você, mas primeiro arrependimento e depois a fé. E o batismo simboliza que a pessoa crê. Então ela se batiza. 3.000 almas se converteram. Glória a Deus, né? Então o Espírito Santo, sem o Espírito Santo não tem igreja, não tem obra de Deus, não tem salvação. Jesus, você recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo que é o poder, o Espírito Santo que é a ousadia. Eles falam que eles estavam às vezes orando e tremia o lugar em Atos 4. E todos eram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia e intrepidez. É o Espírito Santo que dá intrepidez e ousadia. Não é um espírito de medo, mas de coragem, poder e moderação. Então é o Espírito Santo que faz a diferença, né? Fala que a oração, o arrependimento, o Espírito Santo, né? Tudo isso começa, mas eles estavam primeiro juntos em unidade. Eles ficaram ali, como Jesus falou, ficar em unidade, juntos. Começaram a oração, unidade, e o Espírito Santo desencadeou. A Bíblia fala que todos que estavam ali perseveravam na doutrina, todos que foram batizados, né, 3.000, eles ficavam ali reunidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos. Todos estavam juntos, unidos, em comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor de Deus e muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Olha que tremendo. E fala que Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Olha. Outra coisa, essa unidade trouxe cooperação, ajuda. A gente via assim que a igreja acudia aos que estavam necessitados, uns vendiam suas coisas e distribuíam aos pés dos apóstolos e repartiam os produtos. Era uma comunidade, uma koinonia, uma unidade que crescia. Só que ela crescia onde? Em amor. Agora aqui que está um segredo tremendo. Jesus falou: sem amor nada podemos. Dons, 1 Coríntios, se não tivesse amor nada seria. Seria que nem um sino batendo ali, mas não produzindo nada. Quando as pessoas de fora olhavam a igreja se amando, servindo, se ajudando, ali Deus ordenava a bênção na unidade, igual o Salmo, né, 133, Deus ordena a sua bênção. Quando, ó, quão bom e quão suave é viverem os irmãos unidos, né? Ali Deus ordena a sua bênção. E esse amor que eles estavam mostrando uns com os outros, servindo, ajudando, mesmo ali na perseguição, trazia
salvação para outras pessoas. E o amor deles fazia toda a diferença. Jesus falou assim: novo mandamento vos dou, que vos amei como eu vos amei, né? Que ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amares uns aos outros, se tiveres amor uns com os outros. Quando a igreja entende, quando o mundo entender e consegue ver o amor de Jesus dentro da igreja, porque às vezes dentro da igreja é difícil amar, porque está junto. Se estivesse sozinho, era fácil, mas é na unidade que às vezes há divergência, é diferença de opiniões, mas a unidade, ela entende a diferença, entende os dons, chamados, os posicionamentos de cada um, mas a unidade faz com que cada um ceda um pouco e viva em propósito do reino. Sirva para cooperar com a igreja, e cada um, Deus vai moldando, transformando, dando direção para cada um, porque Deus não quer perder ninguém, e Deus tem uma função para cada um no corpo. Então Deus vai organizando as coisas, mas é necessário que haja amor. O amor é que faz toda a diferença, e que ali quando a igreja está se amando, Deus vai acrescentando. Bom, agora eu posso colocar a gente nesse ciclo de amor, né, que é a igreja. Porque Deus sabe que se nós nos amarmos, nós vamos entender as diferenças, nós vamos... E outra coisa, o amor e o perdão é o que faz a unidade ser inevitável. Jesus demonstrou na cruz essas duas coisas: o amor da sua vida, né, e o perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Ele liberou o perdão para a gente poder fazer o mesmo. Né, toda a raiz de amargura e ofensa, né, é vencida pelo amor e pelo perdão. E assim, podemos dar outros exemplos, outras coisas, ferramentas que Deus colocou ali. Ó. Nós vemos o cuidado de uns com os outros, o discipulado um a um. Você vê Barnabé, era um cara que não é muito falado, mas ele introduziu Paulo ao ciclo e ao seio da igreja. Ele andou com Paulo, ele ajudou Paulo, depois ele ajudou Marcos, que tinha sido deixado de lado por Paulo por causa de algumas coisas ali. Mas no final Marcos foi útil e Barnabé sempre estava junto. Barnabé, ele ajudou, ele introduziu, ele falou, ninguém queria receber Paulo, mas Barnabé foi lá e andou com ele, ensinou. Paulo tinha voltado para Damasco, para a cidade natal, né? E depois Barnabé foi lá e pegou ele, porque ele é útil. E dali começou as viagens missionárias. Eles foram ungidos na igreja de Antioquia para levar essa bagagem missionária e levar essas formação de igrejas em todo lugar do mundo ali. Então eles viajaram pregando levando igrejas, mas receberam esse ministério, né? Depois da oração da igreja de Antioquia, dos profetas e mestres, eles separaram Paulo e Barnabé para a obra, para levar os gentios a esse evangelho da graça de Deus. Mas Barnabé estava lá. Sem Barnabé, sem alguém que anda com o novo convertido, sem o discipulado um a um, é difícil. Então é necessário que haja acompanhamento. Então, se você entendeu isso, às vezes você já trabalhou com livrinho de consolidação, livrinho de discipulado um a um, acompanhar as pessoas, se responsabilizar pelas pessoas, um cuidar do outro, um ser responsável pelo outro. Igreja não é quem chega primeiro, é quem está mais forte e ajuda o mais fraco. Igual família, igual casamento, ninguém quer perder ninguém, não pode perder ninguém. A porta da frente tem que estar aberta para salvar e a porta do fundo tem que estar fechada para não perder ninguém. É assim que Deus quer. Né? Então o discipulado vai ajudar. Igual Filipe, ele deixou um avivamento ali na cidade que ele estava, não sei se era Antioquia, não lembro, mas ele deixou ali, deixou os apóstolos, que tinha ganhado muitas vidas, e depois os apóstolos vieram trazendo o batismo no Espírito Santo, e depois o Espírito Santo levou ele a pregar para o eunuco, que estava no carro, lendo e não entendendo. Aí ele pregou só para uma pessoa. Eles pararam, foram batizados. Daí Filipe foi arrebatado para outro lugar, né? Depois foi até Cesareia, acho que é. E ele se tornou um evangelista, né? E as filhas também eram mulheres de Deus, 4 filhas. Mas assim, você vê que um discipulado ajuda a igreja a crescer. Hoje nós trabalhamos em células. As células falam da multiplicação, fala do corpo, fala da unidade, de replicar o mesmo DNA. É uma visão de fazer uma cópia de Jesus, que é um pequeno Cristo. Fazer discípulos, né? São pessoas que se reúnem para receber e passar a vida, para trazer multiplicação. A célula sadia vai te multiplicando. Então a igreja em células tem essa ferramenta tremenda de ganhar, de consolidar vidas e de multiplicar e fazer com que os novos convertidos também tenham o desejo de abrir uma célula, salvar vidas. Fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseverança, né, nas lutas e dificuldades da vida. A perseverança é algo tremendo.
E a oração sempre nunca deve ser tirada do seio da igreja. Né? Coragem de evangelizar, o evangelismo, processos dentro da igreja que vão trazer mais evangelismo, mas tem aquelas pessoas que, os cursos da igreja que vão edificar casais, famílias, filhos, preparar mais líderes, organizar, o campo missionário, não esquecendo sempre disso. Então a igreja cresce dessa forma. São alguns pontos que a gente passou que podem ajudar a igreja a crescer nesses últimos tempos, mas o amor. Se todos verem o amor de Jesus dentro da igreja, todos verão que Jesus está ali, mas começa com oração, com o Espírito Santo e a presença de Deus. A Bíblia fala, envia teu Espírito e eles serão criados e renovas a face da terra. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra, ele está derramado em tudo e em todos. Né? Salmo 104:30 fala sobre isso. Envia teu Espírito e eles serão criados. É pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vem quando nós estamos orando em unidade, praticando o amor, seguindo a doutrina, obedecendo para a liderança, né, honrando a liderança, né, existe uma hierarquia de liderança para honrar igual família. Então você servindo no seu, sendo fiel no pouco, ser fiel naquilo que Deus te colocou dentro da igreja, seja pastor, seja líder, seja obreiro, seja membro, seja com poucas ou muitas ovelhas, seja fiel no seu chamado e que Deus acrescenta e vai crescendo em nome de Jesus. Amém? Deus não quer que você seja primeiramente grande, Deus quer que você seja fiel. E se você for fiel, Deus te coloca no muito. Deus abençoe, fica na bênção e essa mensagem possa ajudar a igreja a crescer nesses dias, em nome de Jesus. E Deus abençoe, compartilhe, ajude pessoas, ajude igrejas, ajude famílias, vamos edificar, ajudar a edificar, mas na verdade é o Espírito Santo que faz. Mas nós ajudamos com mensagens que Deus coloca no nosso coração. Deus abençoe em nome de Jesus.